Bom, pessoal, vocês sabem que eu sou apaixonado por investimentos internacionais. Eu acho que é uma fatia fundamental na carteira dos investidores brasileiros. Tem inúmeras vantagens, tem até outros vídeos já gravados aqui no canal falando um pouco sobre o assunto, mas uma dúvida comum da galera é como executar esses investimentos. E hoje a gente tem uma facilidade de ter várias empresas brasileiras, inclusive, prestando esse serviço para facilitar o acesso do investidor brasileiro a comprar diretamente esses ativos. A gente pode citar aqui exemplos, né? Avenue, Nomad, Banco Inter, Banco C6, todas essas empresas oferecem um serviço em português customizado para tornar o processo mais fácil. Isso vai criando até uma percepção no mercado de que ir direto para o exterior é o melhor caminho, só que muitas vezes a gente não coloca na ponta do lápis as contas, os valores envolvidos para poder concluir o que de fato é melhor para cada um. Então, antes de mais nada, já queria deixar aqui uma semi-conclusão, vamos dizer assim. Não existe um método que é melhor de maneira irrestrita em toda e qualquer ocasião. Se você vê uma propaganda dessas empresas que eu citei, obviamente eles trazem muitos argumentos dizendo que o investimento direto no exterior é a melhor maneira. Aí você vai ver uma gestora de ETFs aqui no Brasil defendendo o peixe dela e sempre vai ter uma diferença aqui nos pontos de vista. Então vamos falar de maneira mais objetiva sobre esse investimento direto no exterior. Começo pelo lado das vantagens. Primeiro, o mercado internacional, se você acessa ele diretamente, ativos que estão listados na NYSE, que é a New York Stock Exchange, a Bolsa de Nova York, ou ativos listados na Nasdaq, nas bolsas dos Estados Unidos em geral, você vai ter uma oferta de possibilidades muito maior. Você vai poder comprar ETF à torto e à direito de todos os temas. Quer comprar um ETF de tema de games, de cannabis, de inovação, de lideranças femininas, de engenharia aeroespacial, de cripto, você vai ter de todo o assunto possível. E outra, por ser um mercado muito dinâmico e gigante em termos de volume financeiro, você costuma ter também taxas de administração nesses ETFs muito mais baixas, porque lá eles ganham dinheiro no volume. Pega um ETF aí que segue o S&P, que é o principal índice da bolsa norte-americana. Você vai encontrar ETF com bilhões, dezenas de bilhões, até centenas de bilhões de dólares de patrimônio. Então, por ter muito volume, eles já estão mais avançados neste barateamento de taxas. Outra vantagem que a gente pode citar aqui. Existem, e aí aqui eu tenho que colocar com muito cuidado essa informação, porque no Brasil a gente sabe, né? Até o passado é incerto. E a gente está no meio de uma discussão de reforma tributária que pode tirar benefícios que hoje existem. Então eu vou falar diante da realidade de hoje, o que a gente tem hoje. Se eu invisto lá fora, compro uma ação ou uma cota de um ETF por um preço, seja lá 10 dólares, e eu vendo depois de um tempo por 15 dólares, eu estou vendendo por um preço maior do que o preço que eu paguei. Ou seja, eu tive lucro no chamado ganho de capital. Esse lucro não é cobrado de você lá nos Estados Unidos, mas a Receita Federal do Brasil te cobra. Ah, é mesmo? Eu estou comprando um negócio lá fora e eu pago aqui o imposto. É isso mesmo, você paga aqui esse imposto do ganho de capital. Então, se você vender uma cota por um preço maior do que você comprou, você teria que fazer um procedimento muito parecido como você faz quando você vende uma ação com lucro aqui no Brasil. Emitir aquele guia DARF, né? Você é o responsável por recolher o imposto diretamente através dessa guia. Mas qual que é a vantagem então? A vantagem é que existe um limite de isenção. Se você faz uma venda cujo volume é inferior a 35 mil reais dentro de um mês, você está isento deste ganho de capital. Então, se eu comprei uma ação que custava 10 dólares, vendi por 15 dólares e vamos supor que eu tenha vendido 10 ações, ou seja, eu fiz um volume de venda de 150 dólares, né? 10 unidades vendidas por 15 dólares cada. Eu poderia estar isento desse ganho de capital, porque o volume vendido, mesmo que eu converta aqui os 150 dólares para reais, o valor final está muito abaixo de 35 mil reais. Ou seja, eu posso fazer vendas com lucro sem ter tributação. Isso é uma vantagem bastante interessante. E como eu falei, a gente tem que tomar cuidado, né? Porque pode ser que essa faixa de isenção diminua no futuro, pode ser que não exista mais essa isenção no futuro, mas hoje a gente tem essa lambuja. Existe uma maneira de você fazer compras e vendas sem ser tributado pelo ganho de capital. Um outro ponto que para muitas pessoas é uma vantagem, mas pode ser também uma desvantagem, por isso que eu sempre falo, né? Eu disse lá no início que é difícil a gente concluir de maneira objetiva qual que é o melhor caminho. Tem a parte qualitativa da história. Para mim aqui, eventualmente que estou querendo crescer meu patrimônio, o dividendo no meio do caminho pode ser só uma burocracia a mais que eu vou ter que lidar, né? Declarar esses dividendos recebidos, mas pro
John, que está aqui comigo e gosta muito de receber renda, o dividendo para ele é uma vantagem, porque ele quer isso. Dependendo se sou eu ou se é o John, o dividendo pode ser uma vantagem ou uma desvantagem. Mas por que eu disse isso? Porque os ETFs lá fora podem pagar dividendos. E aqui no Brasil a gente até tem a permissão, e foi até recente que foi decidido isso, de um ETF poder pagar os dividendos para quem compra. Mas como é uma decisão muito nova, a gente ainda não tem opções para poder investir recebendo dividendo daqui do Brasil. Então você já percebe, quem quer esse dividendo, quem gosta de receber um fluxo de renda, ainda mais um fluxo de renda que vem em dólar, comprar direto no mercado norte-americano pode ser uma vantagem. Agora, traz uma complexidade adicional. Todo fluxo de dividendo que você recebe, você tem que manejar e lançar lá no seu carnê-leão da Receita Federal aqui no Brasil. Você não vai pagar imposto sobre esse dividendo, porque o imposto lá fora, ele já pinga na sua conta descontado do imposto. E o imposto lá é alto, é 30%. Então, se você já recebeu um dividendo em dólar que já tomou uma mordida de 30%, existe um acordo aqui de reciprocidade entre Brasil e Estados Unidos que diz o seguinte: se você já foi tributado lá fora, você não tem a necessidade de ser tributado de novo aqui no Brasil. Então você teria o trabalho de ficar jogando esses dividendos lá no carnê-leão todo mês que cair, mas lá na frente, na sua declaração de ajuste anual, quando a gente preenche aquele software da Receita, tem um campo para você discriminar o volume de imposto que já foi pago no exterior. Então, no final das contas, o que você estaria devendo pelo dividendo recebido, você declara que já pagou no exterior e aí você fica em dia com um leão aqui no Brasil, né? Não precisa pagar mais nada para a Receita Federal. Mas traz esse trabalho de justificar o processo, de dizer quanto que você receber e depois contar que você já pagou esse imposto lá no exterior. Então, eu coloco essa questão do dividendo como algo híbrido. Pode ser vantagem para uns e pode ser que tenha ali um perfil de investidor que odeia o dividendo porque dá esse trabalho adicional. Tem investidor que valoriza muito a comodidade. Isso deve ser levado em conta também. Existe também uma vantagem psicológica em se fazer esse investimento direto no exterior. Por quê? Quando eu compro um ativo que é cotado em outra moeda, eu estou me expondo à valorização deste ativo e também à apreciação que o dólar pode ter em relação ao real ao longo do tempo. Então, se eu compro aqui no Brasil um ETF que segue o S&P, ou seja, que compra as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, pega um mês que o S&P sobe 10%, mas no mesmo mês o dólar cai 10%, o meu saldo na corretora vai ficar no 0 a 0. E às vezes eu tenho uma percepção de que eu não estou ganhando dinheiro, mas na verdade você está ganhando dinheiro em dólares. Mas por conta da apreciação do dólar ter sido negativa frente ao real naquele mês, você ficou com uma visão um pouco turva, você não teve a visibilidade do quanto que você está ganhando em dólar de fato. Quando eu invisto através de uma corretora internacional, ela vai me mostrar o saldo em dólares, ela não vai ficar me mostrando a conversão desse valor em dólares para real a todo momento. Se eu compro o IVVB11, que é um ETF que segue o S&P aqui, na XP, no BTG, em qualquer corretora aqui do Brasil, o saldo que é mostrado para mim é um saldo em reais. Então é difícil você dissociar o que foi ganho do dólar e o que foi ganho da bolsa americana mesmo. Lá fora você tem uma clareza maior, porque você vê o saldo em dólares. E eu disse que é um efeito psicológico porque o fato de você ver ou não ver afeta muito como você reage no dia a dia. Trabalho com investimentos há muitos anos. Eu percebo de maneira empírica a sensação dos assinantes diante desses movimentos de mercado. E eu percebo claramente, quem investe lá fora diretamente, no mês que o dólar cai muito, essa pessoa não se afeta. Agora, se ela está investindo pelo Brasil, ela vê de maneira mais clara essa desvalorização cambial aparecendo no saldo, ela fica super preocupada. Mas é a mesma coisa. Você tem um saldo em dólar na corretora internacional, se você converter ele para real, você vai ver que ele vai ter caído igual naquele mês que o dólar despenca. Mas é um fator psicológico. Mostrar ou não mostrar o saldo em dólar traz ali uma diferença de comportamento. Então, existe essa vantagem psicológica que é preciso ser dito aqui. Muitas pessoas dão muito peso à vantagem institucional da coisa, né? Porque se eu faço investimento direto lá fora, meu dinheiro de fato está lá fora. Está dormindo num custodiante que vai ser um grande banco internacional que está protegendo aquele meu dinheiro. Eu tenho a corretora sólida que está intermediando minha compra e venda. Todas as compras de ativos ficam registradas em meu nome lá pela SEC, que é a autarquia de investimentos dos Estados Unidos. E aí eu me sinto mais seguro no sentido de que o dinheiro não está no Brasil. Olha, para ser bem sincero, eu acho que o risco institucional do Brasil é baixo, assim. Eu não vejo mais nos tempos de hoje, e eu falo com todo cuidado novamente, até o passado aqui no Brasil é incerto. Não dá para dizer que não vai acontecer, mas eu acho muito improvável que a gente venha aqui no Brasil viver um novo bloqueio de recursos, como aconteceu na era Collor, ou uma quebra sistêmica que os grandes bancos vão sofrer um risco de quebrar
dólarem, aí o seu dinheiro ter algum risco por estar aqui no Brasil. Eu acho que esse risco ele é pequeno. Então eu não atribuo tanto essa vantagem, e obviamente se você vê o marketing das corretoras internacionais, eles vão dizer que é a melhor coisa do mundo você não ter o dinheiro no Brasil. Podemos colocar como uma vantagem, mas eu acho que não é uma vantagem tão grande como se vende por aí. Porque de fato eu não acredito num risco de ruptura institucional que ter dinheiro no Brasil vai me fazer correr um grande risco de perder esse patrimônio. E aí a gente falou das principais vantagens, mas vamos tocar em alguns pontos que pouco se fala, né? Que pouco a gente considera na hora de fazer conta, que é a parte negativa do investimento direto no exterior. A principal delas, que eu vou trazer aqui, é o custo de envio do seu dinheiro. Porque assim, o seu dinheiro não acorda magicamente nos Estados Unidos. Ou eu quero investir diretamente no exterior através de uma Avenue, de um Banco Inter, do C6, de Nomad. O dinheiro não aparece lá no saldo em dólar, convertido bonitinho, e você sai comprando. Porque se fosse assim, eu teria uma convicção muito maior de que investir diretamente lá fora é realmente indiscutivelmente melhor. Mas existe um atrito de custo muito grande para o seu dinheiro ser transformado de reais para dólar, para aí sim você começar a investir. Então, os custos de envio de remessa lá para fora ainda são muito altos no Brasil. Se a gente pega aqui o preço que Avenue cobra, XP cobra, a gente está falando de algo ali próximo a 2% para mandar o seu dinheiro. Isso só o que você paga de taxa para a empresa que está mandando, fora o imposto, porque aí não tem como a gente fugir. Todo envio de remessa que a gente faz lá para fora com a finalidade investimento incide um IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, de 0,38%. Ou seja, se numa Avenue, numa XP eu pago algo como 2% para mandar esse dinheiro, eu vou botar mais 0,38%, que é o imposto. Então, grosso modo, a gente está pagando 2,38%, 2,4% só para o dinheiro chegar lá. Ai, Arraiz, mas eu ouvi que tem aquela outra empresa que é mais barata. Sim, tem diferentes custos. O Banco Inter, no momento que eu gravo esse vídeo, o custo para enviar remessa lá para fora é 1,5%. Já é um pouco mais baixo do que essas outras duas que eu mencionei. Também tem a possibilidade no Banco Inter, quanto mais dinheiro você já tem lá, as próximas remessas podem ir ficando mais baratas. Então tem diferenças de custo, mas assim, não vai baixar muito de 1,5%, né? Nomad vai ficar entre 1,5% e os 2%. Grosso modo, a indústria está praticando este patamar de preço. Tem os que descolam negativamente e os que podem descolar positivamente, mas a gente não tem um serviço popular que a grande massa pode usar com facilidade, com pouco dinheiro, que a gente pague um custo como 0,5%, 0,75%. A gente vai chegar lá, quando a gente tiver mais concorrência nesse mercado. Hoje parece que tem até um combinado entre essas casas de, opa, ninguém baixa muito pra gente continuar cobrando caro. É um movimento muito ruim, tá? Além disso, desse alto custo de remessa que tira a atratividade, a gente tem que fazer conta com isso, tá, pessoal? Não tem jeito. Se eu quero investir R$100, eu tenho que saber que na prática eu vou conseguir investir 97 ponto alguma coisa, porque eu perdi R$2 e pouco só de custo. Eu tenho que considerar isso. Além disso, eu tenho que considerar também um pouco dessas vendas casadas que essas casas fazem muitas vezes. Então, por exemplo, se eu vou investir pela Avenue, pelo Inter e tal, eu preciso obrigatoriamente usar o serviço de remessa deles. Então, eu não tenho nem a liberdade de tentar procurar outro serviço para fazer isso, para fazer o envio do meu dinheiro. Então, eu sou obrigado a usar o serviço dessa corretora. Fora os outros entraves. Por exemplo, Avenue recentemente tem piorado um pouco o serviço, né? Tem cobrado uma taxa por inatividade, então uma coisa para estimular você a mexer na carteira. Você fica com o dinheiro paradinho, você pode começar a sofrer uma certa cobrança, e você tem um limite de movimentações que você pode fazer dentro de um próprio mês sem precisar pagar a taxa de corretagem. Toda hora muda isso, mas por exemplo, vamos dizer que você tenha 3 movimentações por mês sem taxa de corretagem. E vamos supor que eu tenha 4 ativos na carteira e que eu invista todo mês. Já ferrou. Se eu tenho só 3 movimentações para fazer sem custo e eu tenho 4 ativos na carteira, eu vou comprar um pouquinho de cada um todo mês, eu já vou estar pagando corretagem em um deles. Esse custo precisa entrar na conta também. Tem outras corretoras que não cobram. Estou citando os nomes das instituições aqui, mas vamos lembrar que eu sou um analista independente e que eu não recebo nada de nenhuma dessas empresas, e também vamos destacar que as condições mudam a todo tempo. Eu posso falar aqui agora que o Inter não cobra a taxa de corretagem e amanhã ele começar a cobrar. Os serviços melhoram e pioram. Como eu falei, a Avenue teve um movimento recente de piora, e eu falo aqui. Então as condições vão mudando. O importante é você entender que o custo de corretagem, o quanto a corretora vai te cobrar para comprar um ativo, isso tem que ser considerado na conta. Outra coisa que ainda é ruim lá fora, você tem uma dificuldade de mudar de ideia e mudar o serviço que você usa. Por exemplo, antigamente só a Avenue prestava esse
serviço aqui no Brasil. Então eu vou pela Avenue porque é o que tem. Começa a investir. Aí daqui a pouco surgiu uma concorrente que presta um serviço legal e muito mais barata. Putz, agora eu quero migrar esse dinheiro que estava na Avenue para essa nova empresa. Você vai ter um custo grande. Eu tô falando a Avenue, mas se você quiser tirar o dinheiro do Banco Inter, da XP, você vai ter ali o mesmo atrito. Normalmente é cobrado uma taxa alta por posição para você migrar isso. Às vezes essa taxa chega a $75 por posição. Então vamos supor que eu tenho ali $100 investido no ETF, agora eu quero passar a usar o serviço do C6, da XP, que seja, eu quero tirar meu dinheiro da Avenue, e aí eu tenho $100 investido ali em uma ação ou num ETF, eu vou ser cobrado $75 para tirar esse dinheiro daqui e migrar para outra corretora? Muito caro. Então às vezes eu vou ser forçado a vender esses ativos, possivelmente pagar imposto se eu tiver lucro, fazer uma remessa pela própria empresa, que eu contei para vocês que essas empresas não deixam você usar um serviço terceiro para mandar e receber dinheiro. Então você tem que pagar aquela taxa de remessa de novo para trazer de volta o dinheiro para o Brasil, para daí mandar de novo para fora pela empresa que agora você quer seguir e aí começar o processo de novo. Então você tem muito custo para mudar de opinião. Então o que eu vejo hoje em dia acontecer é muita gente que abandonou uma carteira em uma empresa e começou a investir os aportes adicionais por outra. Sei lá, deixei ali parado meu dinheiro na Avenue e agora eu tô fazendo pela XP, tô fazendo pelo Inter e eu só não mexo mais naquele dinheirinho que tá ali. Então a gente tem um custo alto hoje para mudar de opinião sobre a corretora que a gente quer investir. E aí, pessoal, se a gente coloca esses custos, esses atritos e também coloca na conta aquelas questões qualitativas de comodidade, da pessoa gostar ou não gostar de lidar com fluxo de dividendo, a gente começa a ver que o negócio fica inconclusivo. E eu já fiz várias simulações e contas mesmo, tentando simular o custo da remessa, o valor que eu possivelmente pagaria na corretagem, e o que eu concluí na maioria das vezes é que dá uma diferença pequena no longuíssimo prazo. Poxa, o caminho direto pelo exterior, eu vou deixar muito dinheiro na mesa na largada, porque os custos são altos. Só que como as taxas de administração lá são mais baixas, se eu vou comprar ETFs e eu invisto por décadas, poxa, eu vou diluindo um pouco esse peso do dinheiro que eu deixei na largada por conta de estar investido em um instrumento que vai me cobrar uma taxa de administração baixinha. Enquanto aqui no Brasil, se eu comprar um ETF que já está listado aqui no Brasil, escolher uma corretora que é corretagem zero, e não faltam opções hoje no Brasil de corretoras que não te cobram taxa de corretagem, você vai pagar uma taxa de administração maior, mas você não tem esse atrito do custo de remessa e corretagem e tudo mais. No longuíssimo prazo, a diferença é muito pouca. Para mais de 10 anos que o investimento direto no exterior começa a realmente abrir uma boquinha de jacaré e se mostrar um pouco mais vantajoso. Mas assim, não é aquela diferença de ser rico ou pobre. Então assim, tire um pouco o peso dessa responsabilidade de decidir hoje, eu preciso hoje fazer da melhor maneira, porque se investir aqui do Brasil for uma porcaria, eu preciso começar a investir direto lá fora. Tire esse peso, porque no longuíssimo prazo o resultado vai ser muito parecido. Dito isso, eu sempre trago ali uma orientação para quem está começando, começar pela maneira mais simples. Começa por um ETF que está listado aqui na Bolsa Brasileira mesmo. Você vai ter que lidar com aquelas dificuldades de interpretar o que é o valor do dólar, o que é o valor das ações mesmo, mas tem uma metodologia que eu posso até gravar um outro vídeo, se vocês quiserem comentarem aqui embaixo, eu venho e gravo um vídeo sobre como observar o crescimento do seu patrimônio em dólar, mesmo que eu compre aqui do Brasil. Tem um jeitinho de fazer, mas você vai facilitar o processo, porque você vai comprar da corretora que você já tem conta aberta, vai ficar mais fácil de organizar, a tributação na hora de você declarar o imposto para a Receita Federal é um pouco mais tranquila, mesmo que não tenha toda essa vantagem tributária. Lembra que eu falei que no exterior, se você fizer um volume de venda abaixo de 35 mil, você nem paga esse imposto? Tudo bem, mas por exemplo, eu sou um investidor de longuíssimo prazo, eu não fico fazendo muitas movimentações. Então eu vou investir agora e vou investir, talvez eu só pense em resgatar daqui a 5, 10 anos ou mais. Então talvez eu nem usufrua tanto dessa vantagem tributária ao longo do tempo, mas pensa aí você, o que é mais importante para você? Você faz mais ou menos movimentações? Você vai morar no exterior? Isso é uma coisa relevante, porque se você tem convicção hoje que esse dinheiro que você mandou para fora, você nunca mais traz para o Brasil, seja lá qual for o motivo, porque você quer viajar no futuro e já usar esse bolsão de dinheiro que já está lá fora, ou se você vai morar no exterior daqui a alguns anos, então facilita já ter um patrimônio lá fora. Enfim, se você tem esse objetivo, e é uma questão qualitativa aqui, talvez eu tenha mais convicção de que para você é melhor ir direto lá fora. Mas se está começando, quer aprender, quer sentir o mercado, quer começar a ter diversificação desde hoje, vá pelo ETF listado aqui. Vai simplificar, vai facilitar a tua vida, vai te dar tempo para você criar uma maturidade maior, criar uma casca mesmo, para mais para frente, sendo mais experiente,
você consiga de repente decidir, ah não, ó, já aprendi, já acumulei um patrimônio, vi, gostei, mas realmente agora eu concluí que para mim é melhor ir lá para fora. Aí tudo bem, aí você migra, faz uma remessa com esse dinheiro e passa a investir no exterior. Mas evita também aquele custo de ficar tendo que mudar de ideia, porque como eu falei, se você começa de qualquer jeito, não estudou, vai pelo caminho internacional, depois você descobre que era complexo demais para você, que você se atrapalhou, aí você quer mudar a estratégia, talvez você deixe dinheiro na mesa por conta de todos esses custos. Antes de me despedir, eu vou deixar em aberto alguns temas futuros de vídeo para vocês comentarem aqui embaixo. Como eu já disse ao longo do vídeo, tem essa possibilidade de eu fazer um vídeo sobre como observar sua carteira em dólares, mas eu também posso fazer um vídeo mais completo, listando até numa lousinha interativa as vantagens e desvantagens não só do investimento direto no exterior, mas eu colocar vantagens e vantagens do BDR que a gente tem aqui no Brasil, ou do próprio ETF que eu mencionei aqui. E aí vocês vão ter mais informação para aguçar esse senso crítico e poderem decidir qual caminho é melhor para vocês. Vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, me seguir também nas redes sociais, é @FelipeArraes, do jeito que escreve meu nome aí mesmo. Vai ser um prazer ter vocês me acompanhando, que eu posto muito conteúdo nas redes sociais também. Mas por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um grande abraço e até mais.